Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para um segundo vídeo dessa maravilhosa obra que é lançamento da editora Vida Nova, comentário exegético de Filipenses do Gordon Fee. Gordon Fee, ele faleceu no dia 25 de outubro, desse ano, aos 88 anos, e deixou um legado eterno. Esse comentário, para você ver que o Brasil é atrasado, O Brasil é atrasado. Esse comentário de 94, 28 anos, ele estava na ativa, tinha 60 anos, e ele escreveu vários comentários. Praticamente ele comentou, se eu não me engano, todas as cartas de Paulo, porque ele era doutor em Paulo. Ele era doutor na teologia de Paulo, nas cartas de Paulo. Enfim, Gordon Fee foi um dos maiores estudiosos do Novo Testamento do século XX. Se você pegar aí os 20 maiores estudiosos do Novo Testamento do século XX, ele tem que estar lá. Não sei que posição, mas ele tem que estar lá. E a Vida Nova está nos blindando com essa série de comentários exegéticos. Vai lançar todo o Novo Testamento e também o Antigo Testamento. O Antigo Testamento só temos um, que é o de Levítico, do Gordon Erham. E a Vida Nova, hoje no Brasil, é a melhor editora disparada. Por que, Elias? Por causa das obras. E ano que vem tem mais, hein? Ano que vem tem Douglas Moo, Romanos. Ixi, tem comentários aí maravilhosos. Tem obras tops, de referência. E prepare o seu bolso aí para ano que vem, porque vai vir muita coisa boa aí da Vida Nova. E nesse segundo vídeo, queridos, eu vou mostrar o capítulo 2. Eu já tinha falado no primeiro vídeo. Eu não vou voltar a falar o que eu já falei no primeiro vídeo. Assista o primeiro vídeo, tá? Assista lá, porque esse segundo eu não quero perder tempo. Eu mostrei para vocês a capa. Vocês sabem que quem tem essas obras sabe que a capa é dura, tá? A quantidade de folhas, de páginas, na verdade, de folhas, de páginas. O total aqui, você vai ter, tirando aqui as partes finais, os livros dele, você vai ter aí, deixa eu ver aqui, 602 páginas. Tirando a parte final aqui, os outros comentários da série, Esse aqui também saiu do Robert Stein, de Marcos. Aqui, 602 páginas. Então, um comentário de uma carta que tem 4 capítulos, você ter 600 páginas é muita coisa. Eu mostrei para vocês também o currículo acadêmico do Gordon Fee. Não vou repetir, porque é um teólogo que todo mundo conhece, então não tenho necessidade de repetir o seu currículo acadêmico. Professor de grego, professor de exegese, professor de Novo Testamento, especialista em Paulo. Sem comentários, O camarada foi um homem de Deus, deixou seu legado nas suas obras que ele publicara. Aí eu mostrei para vocês o sumário, a introdução à carta aos Filipenses, quem escreveu, por que escreveu e por aí vai, como todo comentário trabalha, Depois você tem aqui o texto de exposição e notas, tá certo? Eu mostrei aqui o primeiro vídeo, falando ali na primeira parte, capítulo 1, versículo 1, que Paulo cita os bispos e os diáconos. E eu li ali para vocês o significado dos bispos, dos diáconos e por aí vai. E agora nós iremos mostrar aqui, tem muita coisa para mostrar, mas o capítulo 2, Capítulo 2, os versículos 5 a 11, o famoso texto sobre o exemplo de Cristo, que ele era Deus, sempre foi Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, como entender esse texto? Era um hino esse texto?
o que significa a forma de Deus, na forma de Deus, achando na forma de Deus, que é a palavra morfê no grego. Paulo queria dizer o que com isso? Então ele vai explicar aqui. Então vamos lá para a página 217. Está aqui, página 217. Eu gosto demais dessa série, né? Você tem todos os capítulos e você tem esse dedinho aqui apontado, né? Que é a parte ou texto que ele vai comentar agora. Nesse caso, o exemplo de Cristo, Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Aí você tem aqui, ó, o exemplo de Cristo, capítulo 2, de 5 a 11. Tem aqui a parte em negrito. E é interessante porque se você pega o contexto histórico cultural ali dessa carta. Filipos era uma colônia, não, era uma colônia romana. Filipos era uma colônia romana. Tá? Paulo vai citar em Filipos, na carta aos Filipenses, coisas que ele não vai citar em nenhuma outra carta, como ele manda saudações aos da casa de César. Quando Paulo fala da casa de César, está falando do imperador. Gente lá do palácio que se converteu. E ouvindo ele na sua primeira prisão, que ele estava preso, né? Ele estava preso em Roma. Ele escreve 4 cartas: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon, as cartas da primeira prisão. Nós sabemos disso. E Paulo vai citar também, vai falar também da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal, elite pessoal, que fazia a segurança do imperador. Então são detalhes importantíssimos. E aqui, quando Paulo fala de Cristo como Senhor, como Quírios, ele estava batendo de frente com o Império Romano, porque quem era o Senhor? Quem era Deus? Quem era cultuado? Quem era reverenciado naquela época como Senhor e Deus? Era César. E Paulo fala, não, César não é Senhor, o Senhor é Cristo. O Quírios é Cristo, é Jesus, não é César. Então veja, quando você entende o contexto histórico, cultural ali de Filipos, você fica maravilhado, né? Aí ele começa a falar aqui, ó. Sem quebrar o ritmo, Paulo volta-se do apelo no versículo 2, como elaborados nos versículos 3 e 4, onde ele fala sobre a humildade, para um segundo imperativo pelo qual definirá agora a mentalidade. O que é imperativo no grego, gente? É uma ordem. É uma ordem que ele os está incentivando a ter. Esta mentalidade tenham entre vocês, que foi também encontrada em Cristo Jesus. Que mentalidade? Humildade. E com isso ele se lança em uma narrativa a respeito de Cristo, que é ao mesmo tempo uma das passagens mais exaltadas, mais amadas e mais discutidas e debatidas no corpus paulino, nas suas cartas. E por que Paulo fala da humildade aqui? Porque os cristãos ali em Filipos, pela posição privilegiada, cidadãos romanos, uma cidade rica, uma colônia rica, importante, né? Eles eram arrogantes, a soberba, a presunção. Nós somos da cidade de Filipos, nós somos uma colônia romana, nós somos cidadãos romanos. Então, era uma igreja maravilhosa, mas tinha, né, gente lá exaltada. E Paulo fala, não, vocês têm que ser humildes. Tá? Porque vocês devem ser humildes? Porque Cristo, o Senhor nosso, o nosso Senhor, ele era Deus, ele tinha todo o poder. Aquele que tinha todo o poder abriu mão do poder. E vem esse texto maravilhoso aí, que o Fih vai comentar. Esse é um dos melhores momentos de Paulo. Na verdade, o capítulo 2, de 5 a 11, é o ápice da carta. É como se Paulo estivesse subindo as cordilheiras do Himalaia, o Everest. E o capítulo 2, de 5 a 11, é o topo do Everest. É o topo da carta. Esse é um dos melhores momentos de Paulo, que serve tanto para exaltar Cristo, quanto para estimular os filipenses à imitação, ou a sua imitação, humildade. Enquanto lhes reassegura a posição exaltada de Cristo, inclusive sobre o próprio César, que na época o imperador era conhecido como Senhor e Deus, né? Aqui ele continua
E quem conhece essa série de comentários, tá? Ele traz aqui, ó, uma análise nessa nota de rodapé aqui, ó, detalhada. Eu não vou ler porque é muito grande, né? Não tem como. Olha só, citando as versões bíblicas, erros de traduções, porque tem muita versão que errou feio, né? A própria NVI tem, eu gosto dela, mas não uso ela, porque tem muito erro também. Muitas traduções que os próprios teólogos falam que está equivocado. Por isso que ela vai passar por uma nova revisão e vai sair aí a nova edição da NVI, revisada, ampliada e atualizada, tá? Aqui ele continua falando, o FI. Olha as notas de rodapé gigantesca, gente. Só sobre o capítulo 2, de 5 a 11. Então tem muitas obras que foram feitas, comentários exegéticos, só sobre essa parte aí. O que Paulo queria dizer. Que ele trabalha aqui em forma de um quiasmo, né? Sobre aquilo que Paulo queria dizer. Olha que ele continua, ó. Tá? Citando aqui, ele vai dividir por partes, né? A exposição. Eu estou correndo aqui porque eu não quero demorar muito nesse vídeo, né? Não quero demorar muito. Então, é um comentário bem exaustivo e é exegese, tá? Ele é acadêmico aqui. Aqui é Gordolfi totalmente na academia. Na academia. E ele vai dividir em 3 partes esses versículos de 5 a 11, né? A primeira parte, como Deus, ele se esvaziou a si mesmo. Versículos 5 a 7. O termo se esvaziou-se é kenosis, autoesvaziamento. Mas ele se esvaziou de quê? Da sua glória, dos seus atributos, e por aí vai. Como homem, ele humilhou-se a si mesmo. Então você vê, ó, veja os estágios. Primeiro estágio, Deus, ele se esvaziou a si mesmo. Como Deus, ele se esvaziou a si mesmo. Versículos 5 a 7. O segundo estágio, como homem, ele humilhou-se a si mesmo. Ele era plenamente homem. Assumiu a forma, por completo, a forma humana. Versículo 8. E Deus, o Pai, o exaltou como Senhor de tudo. Deus o exaltou como Senhor de tudo. Versículos 9 a 11. Esse texto aqui, gente, mata qualquer heresia. A heresia ariana, a heresia adocionista, a heresia modalista ou unicista, não tem para ninguém. Esse texto aqui, só esse texto aqui já era suficiente para acabar com todas essas heresias cristológicas que surgiram no decorrer da igreja e até hoje estão aí, perturbando, né, a cristologia. Então tá aqui as 3 partes e ele vai trabalhar cada uma. Ele começa aqui, ó, primeira parte, versículos 2, capítulo 2, de 5 a 7, como Deus, ele se esvaziou a si mesmo. Aí ele começa aqui, tá? E ele fala aqui, ó, seguindo o imperativo. O que é imperativo? É uma ordem. No versículo 5, Paulo começa a narrativa sobre Cristo com sua pré-existência. Então aqui já mata aquela ideia que ele era criado. Como, não sei se você assistiu o review, o terceiro review que eu fiz, é um review longo, né? E aqui você não vai encontrar nenhum canal com reviews tão detalhados das obras como o meu canal aqui. Você não vai encontrar. Reviews detalhados. São longos, não são comerciais, né? Mas eu gosto de detalhar a obra para você saber o que você está comprando. E lá sobre a Trindade, a obra que é lançamento também da Vida Nova, a Trindade na Escritura, História, Teologia e Adoração, no terceiro vídeo, eu falo sobre isso. Que, segundo a heresia ariana, houve o tempo na eternidade que o Pai não era Pai, que só existia Ele. Ele se tornou Pai quando criou o seu Filho, Jesus Cristo. Então a filiação não é eterna. Ele se tornou Pai. Ele não era Pai. Ele se tornou Pai. Olha que absurdo. E aí ele ensinava que Jesus é
ou era, né? A mais excelente criatura já criada. A mais excelente criatura já criada. Se a heresia ariana vencesse, imagina o problema que ia causar. E causou, né? Tanto que demorou 60 anos para resolver, para refutar de vez essa heresia. E aqui, né, Paulo está mostrando que Jesus sempre existiu junto ao Pai. Então, a sua filiação é eterna. O Pai sempre foi Pai e ele sempre foi Filho, Cristo Jesus. Seguindo o imperativo, no versículo 5, Paulo começa a narrativa sobre Cristo com sua pré-existência, indicando tanto que o fato de ser Deus não implicava quanto o que implicava. O principal objetivo da oração gramatical é bastante simples. O fato de Cristo ser Deus não foi para ele uma questão de ambição egoísta. Ele era Deus, mas não foi egoísta, não foi soberbo, arrogante. Ele se fez servo, obedecendo à ordem do Pai. Era essa mesma atitude, esse mesmo sentimento que os cristãos ali em Filipos deveriam ter. Servir uns aos outros, não a si próprio. Tá? Aí, de ambição egoísta, de ganância ou apropriação. Antes, isso se expressou de maneira totalmente oposta. Assim, em uma única frase, Paulo vai de Cristo sendo igual a Deus, a ele ter assumido o papel de um escravo, definido em termos de encarnação. Tudo isso para chamar os filipenses para um alto sacrifício, semelhante pelo bem um dos outros. Assim como Cristo serviu, ele não era servo, mas ele se fez servo. Ele era Deus, mas não usou os atributos divinos, tá? Egoisticamente, não. Ele se tornou servo, ser humano, um homem, sofreu, padeceu, foi obediente até a morte de cruz. Vocês conhecem o texto. Era essa mesma atitude que os cristãos ali de Filipos deveriam ter, carregando as cargas uns dos outros, suportando uns aos outros. Olha só, que maravilha, né? Todavia, as ideias são profundas, cheias de recursos teológicos, e a linguagem não é nem um pouco simples. Historicamente, o debate concentrou-se em 4 expressões difíceis, e essas 4, eu até marquei aqui, e é nessas 4 expressões que Gordon Fee vai se debruçar. A primeira é morfê, que significa forma. Então tem traduções que vai trazer assim, encontrando na forma de Deus, essa palavra aqui, ó, morfê no grego. O que significa isso? Forma. Ah, ele era igual a Deus? Ele era parecido com Deus? Não, ele não era Deus, ele era inferior. Né? Ele era parecido. Né? Ele era um... mas não é Deus. Né? Se ele é Deus, é um Deus inferior. Enfim, o que significa essa expressão morfê? Que a NVI, né, a NV traz, na exata natureza de Deus. Outra palavra é harpagmon, algo a se apegar, que significa ekenosen, nozes. Ele se tornou nada, ele se esvaziou. Se esvaziou de quê? E outra palavra, a quarta, homoiomate, em semelhança humana. Significa o quê? Que ele assumiu toda a natureza humana? Ele era plenamente homem mesmo? Ele era totalmente homem mesmo? Era, tanto que ele morreu. E Deus não morre. Mas o Deus homem morreu, sofreu, padeceu. Então, nessas 4 expressões gregas é que ele vai trabalhar o significado de cada uma delas, tá? Aí ele vai trabalhar aqui, deixa eu correr por causa do tempo, já estamos aqui chegando a 20 minutos. Vamos aqui, ó. Aí ele vai falar aqui, ó, algumas observações preliminares são necessárias para colocarmos essas questões em perspectiva. Primeiro, é de alguma forma interessante que essas dificuldades sejam concentradas na frase que lida com mistérios divinos. Ele é bem humilde aqui, né? Ou seja, com base no que era conhecido e se chegou a acreditar sobre a vida terrena de Jesus, Paulo está tentando dizer algo sobre o que não podia ser observado.
mas ainda assim se chegou a acreditar a respeito da existência anterior de Cristo como Deus. A maioria das nossas dificuldades surge dessa realidade, além de nosso desejo predominante de penetrar nos próprios mistérios divinos, que isso é impossível, né? Segundo, o interesse principal de Paulo não é teológico em si, mas é ilustrativo, isso aqui é verdade. O que Cristo Jesus fez, de acordo com sua mentalidade, em sua existência anterior como Deus, o que é claro, de fato, fala-nos algo teológico. Portanto, em terceiro lugar, embora não idealizada, principalmente como tal, por sua por sua própria natureza, a passagem é cheia de teologia, especialmente cristologia, e devemos lidar com ela. Tá? Vamos lá. Ele continua, termina essa parte introdutória e começa a exposição, os versículos 5 a 7. Você tem aqui, ó. Tá? E ele começa aqui a exposição. Aqui tem a nota de rodapé, várias. Ele começa a exposição do versículo 5. Começa comentando sempre aqui, ó, embaixo, nota de rodapé o tempo todo. Tá? Uma exposição longa e detalhada do versículo 5. Ele começa aqui, olha só. Depois você vem o versículo 6, que ele comenta, tá? E ele vai comentar essa frase aqui, ó. A frase começa com uma expressão participial, dois pontos, que existindo na forma de Deus, morfê, forma. O que significa essa expressão morfê? Então ele vai explicar aqui, tá? Ele vai explicar. E aqui embaixo ele vai citar várias obras de outros teólogos que pensam diferente, né, que aplicam essa palavra morfê, forma, dando outro significado. Alguns veem aqui, ele vai falar uma relação com Gênesis, com Adão, que Cristo é o segundo Adão, segundo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, de 12 em diante. Então, aqui muitos teólogos veem essa similaridade entre Cristo e Adão. Para Gordon Fee, não tem nada a ver. É forçar demais o texto, mas tem teólogos, exegetas, que vê essa similaridade entre Adão, entre Gênesis ali, e Cristo aqui no capítulo 2 de Filipenses. Então ele continua explicando, e aqui ele faz a pergunta, e ele mesmo responde, mas e a morfê? E a forma? Aí ele comenta aqui, ó, nossas dificuldades aqui são duas. Descobrir o que o próprio Paulo quis dizer com essa palavra. Por isso é exegese. É você trazer o sentido original. O que Paulo estava pensando, o que ele queria dizer, o que ele quis falar, transmitir com essa ideia de forma. Encontrando na forma de Deus. Paulo queria falar o quê? Aí os exegetas se debruçam para descobrir que Paulo não está vivo. Não dá para falar com Paulo. Ô Paulo, você escreveu aqui a carta aos Filipenses. O que você queria dizer com a expressão morfê, forma? Mas Paulo não está vivo, Paulo está morto. Aí os teólogos têm que quebrar a cabeça para entender. Aí tem um contexto, enfim, para entender o que ele queria dizer. Então aqui, ó, com essa palavra e traduzi-la, já que não temos um equivalente preciso. A chave para a compreensão da palavra se encontra na razão de Paulo para escolhê-la, que por sua vez encontra-se naquilo que se revela na própria frase. Sua urgência é dizer algo sobre a mentalidade de Cristo, primeiro como Deus, depois como homem. Aqui você vê as duas naturezas, a natureza humana e a divina de Cristo. Mas na transição de Cristo sendo Deus para se tornar humano, Paulo expressa na forma de metáfora a qualidade essencial dessa humanidade. Ele assumiu, morfê, a forma de escravo, servo, né? Morfê era precisamente a palavra correta para essa utilização dupla, para caracterizar tanto a realidade, o fato de ele ser Deus, quanto a metáfora, o fato de ele assumir o papel de um escravo, servo.
já que designa a forma ou formato, não em termos de características externas pelas quais algo é reconhecido, mas daquelas características e qualidades que são essenciais a ele. Portanto, significa aquilo que caracteriza verdadeiramente uma certa realidade. Aqui, como eu falei, nota de rodapé o tempo todo. Aquilo em que os primeiros seguidores de Cristo acreditavam, é claro, com base na ressurreição e ascensão, era que aquele a quem eles tinham conhecido como verdadeiramente humano, conhecera ele mesmo uma existência anterior na forma de Deus, não significando que ele era como Deus, mas na verdade não era. Aqui, ó. Mas que ele era caracterizado pelo que era essencial ao ser de Deus. É esse entendimento que, ele coloca aqui em colchetes, corretamente, se encontra por trás da expressão na exata natureza de Deus. E é essa realidade singular colocada na enfática primeira posição, como está, que dá essa eficácia extraordinária ao que se segue e, portanto, ao todo. Aí ele continua. Tá? Ele continua aqui, ó, falando. Depois ele vai falar das dificuldades. Ó. As dificuldades são duas. Sua raridade na literatura grega dessa palavra, e nos locais em que ela aparece, ela designa roubo, um significado que dificilmente pode vigorar aqui. Isso significa que os estudiosos tiveram que determinar seu significado aqui, com base ou no contexto ou na formação dos substantivos gregos. O terceiro aqui, ó, é encontrar paralelos que surgiram um uso idiomático. Esta avaliação também envolve a questão da igualdade com Deus, ser algo que Cristo não possuía, mas poderia ter desejado, ou algo que já possuía, mas não tratava de maneira harpagnon, que é a palavra grega lá, né? Que eu mostrei lá para vocês. Aí ele continua citando aqui, ó, C.F. Mulo, grande estudioso do Novo Testamento, R.W. Hoover, e outros que tinha uma exegese diferente do FI. Então ele contrasta aqui para tentar chegar mais próximo daquilo que Paulo falou. Então, o que ele vai falar aqui? Vai bater o martelo no final. Paulo está reconhecendo a divindade de Jesus e mostrando que ele era um com o Pai. Ele era Deus, tá? E sendo Deus, ele chegou a esse acordo. Não, eu vou lá e vou salvar os pecadores. Vou me tornar servo. Vou me tornar humano. Vou me tornar escravo. Por amor aos pecadores. É um mistério, gente. O mistério da encarnação. É uma coisa que não dá para nós compreendermos, né? É maravilhoso. É algo sublime. É adentrar na mente de Deus. Isso aí é impossível. Ninguém consegue. Porque Deus é eterno e infinito, né? Então ele vai explicando aqui, ó. Tá? É bem detalhado mesmo. Detalhado mesmo. Ele traz aqui as posições. Ele traz aqui o significado. Não é à toa que é muito reverenciado, né? E ele é pentecostal, ele era pentecostal. Tá? Eu sou pentecostal de corpo, alma e mente. Sou pentecostal. Tá? Gordon Fee era pentecostal. Aqui, ó. Eu coloquei aqui só para finalizarmos. É isso, portanto, que significa para Cristo existir na forma de Deus. Significa ser igual a Deus, não no sentido de que as duas expressões são idênticas, mas que apontam para a mesma realidade. Juntas, portanto, elas estão entre as expressões mais fortes da divindade de Cristo no Novo Testamento. Significa, além disso, que igualdade com Deus não é algo que ele desejava e que não era dele, mas precisamente aquilo que sempre foi dele, que ele abriu mão por um certo momento por causa da encarnação. Então ele nunca deixou de ser Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. Segundo, Paulo está desse modo tentando estabelecer o contraste mais marcante possível entre Cristo existindo na forma de Deus, né, período pré-encarnação,
é a oração principal. Ele se esvaziou a si mesmo. Igualdade com Deus começa Paulo. Igualdade com Deus começa Paulo. É algo inerente a Cristo, com sua pré-existência. Todavia, a semelhança de Deus, ao contrário do entendimento comum, não significava para Cristo ser alguém ganancioso, apegado, como seria para os deuses e senhores que os filipenses conheceram anteriormente. Não era algo a ser aproveitado para sua própria vantagem, o que seria a expectativa normal de um poder altivo e o ponto mais baixo do egoísmo. Em vez disso, sua igualdade com Deus encontrou sua expressão mais verdadeira quando ele esvaziou-se a si mesmo. Tá? Ele continua aqui, ó, a exposição fantástica só do versículo 6. Tá? Vai falar da palavra grega rapagnon. Tá? Depois ele termina aqui, o versículo 6, começa a exposição do versículo 7. Tá? Ele se esvaziou a si mesmo. Ekenosen. Esvaziou de quê? Aí ele vai trabalhar aqui. Tem os atributos. Tá? Ele se tornou... Aí a encarnação trouxe limitações. Porque o homem, o ser humano é limitado. Nós somos limitados. E como ele se tornou como um de nós, ele também, como um homem, limitado. Se cansou, comia, dormia, andava, sentiu dores, ficou triste, tá? Angustiado. Todos os sentimentos humanos ele teve, gente. Não é à toa que o escritor aos Hebreus fala que ele em tudo foi tentado. Em tudo. Ah, Elias, o que é tudo? Poxa, tudo é tudo. Tudo que nós passamos, ele passou. Só com uma diferença, ele não pecou. Aqui no versículo 7 ele vai explicar essas questões. O que Paulo queria dizer com essa palavra aqui, ó, kenosis, autoesvaziamento. Escorrer que eu tenho que terminar o vídeo aqui, para não ficar longo. Tá? Então, só a exposição do versículo 7, ele termina. E aqui ele vai dar o resumo, né? Sempre no final ele dá o resumo. Em resumo, em Cristo Jesus, Deus nos mostrou sua verdadeira natureza. Isso é o que significa para Cristo ser igual a Deus. Derramar-se pelo bem dos outros e fazê-lo ao assumir o papel de um escravo. Por meio disso, ele não apenas revela o caráter de Deus, mas da perspectiva do contexto presente, revela também o que significa para nós sermos criados à imagem de Deus. Portanto, portar sua semelhança e ter sua mentalidade. Significa assumir o papel do escravo por causa de outros, o que a próxima oração esclarecerá. Aqui, ó, versículo 8. Como um homem, ele humilhou-se a si mesmo. Só o versículo 8 aqui. Começa aqui, como sempre, né? A parte em negrito. A exposição, uma introdução ao versículo, e aqui você tem a exegese, né? E sendo encontrado em aparência como ele coloca aqui entre colchetes, ser humano, ele se humilhou a si mesmo e se tornou obediente até a morte, até mesmo a morte em uma cruz. Aí ele começa a exposição, a exegese dessa palavra. Como ser humano, ele se humilhou-se a si mesmo, ou seja, em sua existência humana, ele escolheu em obediência tomar o lugar mais baixo. Olha só, que é a palavra aqui, ó, etapeinosen. Essa palavra ecoa deliberadamente ou em humildade de mente. Tapeino prosiné, no versículo 3. Ao mesmo tempo, antecipa por meio de um contraste o fato de ser exaltado à mais alta posição, no versículo 9. Primeiro vem a humilhação, depois vem a exaltação. Sobre o lugar da humildade na vida de Cristo e do cristão, veja o comentário do versículo 3. Aí continua aqui, ó, a exposição. Tá? Ele escolheu o caminho do sofrimento. Ele escolheu o caminho da morte. Ele escolheu o caminho da humildade. Ele escolheu o caminho da tortura. Ele escolheu o caminho da cruz. Olha só. Então, em Jesus não tinha nenhuma vaidade, não tinha nenhuma soberba, não tinha nenhuma presunção. Era esse mesmo sentimento que deveria ter
os cristãos ali de Filipos e nós também. Depois da terceira parte, Deus o exaltou como Senhor de tudo, versículos 9 a 11. Ele sempre vai começar aqui com a parte em negrito. Vocês estão vendo aí, tá? Para depois a exposição. A exposição. Tá? Começa com o versículo 9, que eu vou correr. Aí tem o versículo 10. Que ele deu um nome que está acima de todo nome. Tá? Envolve aqui que Cristo é maior que era maior. Ó. Cristo é maior que César. César é um ser humano. César é um homem mortal. César morre. Os imperadores vão e vêm. Morre um, assume outro. Morre um, assume outro. Cristo não. Cristo é eterno. Cristo é imortal. Ele não morre. Ele é Senhor para todo sempre. O Quírios. O verdadeiro Quírios, Senhor, é Jesus, não César. Então quando você entende também, como eu falei, o contexto histórico, cultural da época, fica mais glorioso ainda, dessa expressão Senhor, Quírios, tá? Aí ele fala que essa expressão Senhor aqui é equivalente com o termo Yahvé, que aparece no Antigo Testamento, para Deus. Tá? Ele vai explicar aqui, né? Toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, Paulo tem em mente Isaías 45, 23, que lá em Isaías 45, 23, todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de quem? De Yahvé. E agora, de Deus, né? E agora Paulo fala que vai se dobrar diante de Jesus. Então mostrando que ele é Deus. Tá? Não tem como correr dessa expressão aqui. Não dá para correr. Tá? Então ele cita aqui Isaías 45, 23, ele explica a aplicação que Paulo faz. Depois o versículo 10 ele comenta. E o versículo 11, né? Olha só o que ele vai falar aqui. Aqui eu vou encerrar, tá, gente? Ó, neste oráculo empolgante de Isaías 45, 18 a 24, parte A, declara-se que Yahvé é o único Deus sobre tudo o que ele criou e, portanto, sobre todos os outros deuses e nações. E ele é o Salvador de Israel. Isso que é o contexto de Isaías 45, em que eles devem, portanto, confiar completamente. Nos versículos 22 e 24, parte A, Yahvé, enquanto oferece a salvação a todos, mas não recebe nenhuma reverência, declara que diante de mim todo joelho se dobrará. Paulo agora afirma que por meio da ressurreição de Cristo e de sua ascensão, Deus transferiu seu direito à reverência para o Filho. Ele é Senhor diante de quem todo joelho por fim se dobrará. Não há nessa linguagem nenhuma pista de que aqueles que se dobram estão reconhecendo sua salvação. Pelo contrário, eles irão se dobrar à sua soberania. No final, mesmo que não cedam a isso agora. Tá? Além disso, de acordo com o oráculo de Isaías, só que agora, interrompendo a linguagem da citação em si, Paulo declara a abrangência completa da honra que Cristo um dia receberá. Todo joelho daqueles nos céus e daqueles na terra e daqueles debaixo da terra se dobrarão à autoridade inerente ao seu nome, em concordância com o oráculo, especialmente que o Senhor é o Criador do céu e da terra. Paulo está jogando intencionalmente a rede da soberania de Cristo sobre todos os seres criados. Aqueles do céu é uma referência a todos os seres celestiais, anjos e demônios. Aqueles da terra é uma referência a todos que estiverem vivendo sobre a terra na sua parúzia, na sua vinda, incluindo os que, no momento, estão causando sofrimento em Filipos. E aqueles debaixo da terra provavelmente é uma referência aos mortos, que também serão ressurretos para reconhecer senhorio dele, reconhecer o seu senhorio sobre tudo e todos. Maravilhoso, né? Aí vem o versículo 11, onde ele termina essa exposição, essa perícope, tá? E termina aqui com chave de ouro. Olha só.
Tá? Aí começam os comentários dos versículos 12 a 18. Tá? Eu paro por aqui, já demorei demais. Então, comentário, gente, maravilhoso. Tá? Comentário exegético você usa quando você for pregar. Você pega um texto difícil, você pega aquela passagem, você lê, estuda o comentário, você pega dicionário de grego, você pega uma gramática grega, você pega um texto grego e você vai se debruçar sobre ele para entender o que a passagem está falando. Né? E juntamente com isso você pega também um comentário exegético de peso, nesse caso como esse aqui. Então, se vocês gostaram do segundo vídeo, do segundo review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos.